Olá, pessoal, tudo bem? Eu andei sumida, mas porque eu tive um problema no meu laptop e ele precisou ser formatado, então eu fiquei sem fazer vídeo aí por um bom tempo. Mas agora eu já estou retomando novamente e hoje eu vou dar continuidade, eu vou falar mais um pouquinho com vocês sobre pessoas tóxicas, que foi eu fiz uma primeira parte, né? E teve alguns comentários bem interessantes, né, ali no vídeo, que eu gostaria de trazer aqui para vocês para reflexão, né? Inclusive, um dos comentários que teve, nós tivemos no grupo de estágio um atendimento de uma mãe que ela foi agredida pela filha. A filha, ela tem transtorno opositor dominante, né? É uma pessoa tóxica também, extremamente dominadora, é dona da razão, e ela há muito tempo já agredia a mãe verbalmente, né? A mãe, a irmã, né? Uma pessoa de difícil trato, difícil convívio social, tem poucos amigos e, segundo a mãe, os amigos que ela tem, ela dá muito mais valor do que a própria mãe e a própria irmã. E essa menina, ela agrediu a mãe fisicamente, a mãe procurou ajuda terapêutica, e na terapia nós somos orientados, né, a dar as orientações de acordo com o que a lei manda, né? E em caso de agressão física, denúncia. Então, a mãe foi orientada a ir até a delegacia e fazer a denúncia da agressão física que ela sofreu pela filha. E a denúncia foi aceita. No dia seguinte, a polícia foi até a residência, porque já tinha passado o prazo de flagrante, e a filha estava lá na casa, estava no quarto, né, fechada lá no quarto. A mãe estava só com ela, a outra irmã não estava naquele momento, e a mãe falou para os policiais que a filha não estava em casa. A mãe mentiu. É compreensível, porque é filha. Nenhuma mãe, nenhum pai quer que o filho seja preso, principalmente por tê-lo agredido, né? Então, a polícia foi embora. No que a polícia foi embora, não demorou muito, a menina saiu do quarto e começou a agredir a mãe verbalmente. Discussão. Nisso, a filha mais nova chega em casa e presencia aquilo. E a filha agressora avança na mãe novamente e bate na mãe. A outra filha entra no meio, tira ela de cima da mãe, chama a polícia volta na casa e leva a moça presa. Aí, nesse caso, teve o flagrante. E a moça está presa. E a mãe teve todo o nosso apoio, obviamente, terapêutico, né? Todo cuidado, ela está sendo tratada, a filha mais nova também está sendo acompanhada, mas a outra moça está presa, né? E provavelmente ela não vai ficar naquele presídio, porque o caso dela é muito sério. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, principalmente os pais, as mães, que possam vir assistir esse vídeo. Vocês precisam observar melhor o comportamento dos filhos de vocês dentro de casa. Entenda, gente, que do 0 até os 17 anos, tá? De certa forma, né, assim, os pais, eles são responsáveis pelos filhos, tá? Então, assim, os filhos moram com os pais, dependem financeiramente dos pais, né? Ou dos responsáveis legais, né? Não podemos esquecer desse grupo de pessoas também, dos responsáveis legais, que muitas vezes são os avós, são os tios, ou algum parente próximo, ou até pessoa que não tenha parte consanguínea, né, mas assim, é um responsável legal, é como se fosse pai e mãe. Então, essas pessoas, né, que cuidam de crianças
adolescentes e jovens até os 17 anos, adolescente até 17 anos, né? Jovem é depois dos 18. Sua casa, sua regra. Observem o comportamento de crianças e adolescentes nessa faixa etária. E se vocês observam algum comportamento disfuncional que está fora do normal, busquem ajuda, busquem orientação profissional, para vocês saberem lidar com isso, impor limites e fazer com que as regras da sua casa sejam respeitadas. Entendam bem que quando eu falo regras da sua casa sejam respeitadas, não são regras absurdas, tá? É o mínimo de uma, é o mínimo socialmente aceitável para um bom convívio familiar e em sociedade. Porque nós aprendemos a nos comportar na sociedade, na escola, no nosso trabalho, onde quer que a gente vá, de acordo com aquilo que a gente aprende dentro da nossa casa, certo? A responsabilidade de educar é de pai e mãe, não é da escola, não é da igreja, é pai e mãe. Esses são os responsáveis pela educação dos filhos. Na escola ele vai para aprender outra coisa, na igreja ele vai para aprender outra coisa. A vida social, quem nos educa para a vida, para o mundo, pai e mãe, certo? É responsabilidade de pai e mãe. Então, se vocês observam algo que destoa de um comportamento saudável, busquem ajuda. Principalmente se for relacionado a transtorno opositor dominante ou transtorno opositor desafiador, que é o TOD. Hoje em dia, tem crianças sendo diagnosticadas com TOD. Não suportam a se submeter à autoridade de pai e mãe. E o pai e a mãe, por sua vez, não sabe como impor a sua autoridade sobre os seus filhos. Gente, criança não tem querer, não. Adolescente também não tem querer. Entendem? Enquanto, assim, até os 17 anos está debaixo do teu teto, tua casa, tua regra. Eles têm que obedecer. Se eles querem fazer algo diferente, se eles querem fazer algo de acordo com aquilo que eles acreditam ser o certo, ser o melhor para eles, é muito simples. Vai até um cartório, emancipa e dá a liberdade que ele quer. E é claro que essa liberdade ele vai ter fora da tua casa. E aí ele vai passar a trabalhar para se sustentar, para pagar o local onde ele vai morar, para pagar o alimento que ele vai ter que comer, para pagar os estudos dele. Porque uma vez emancipado, você não tem mais responsabilidade legal sobre aquela pessoa, sobre seu filho, ou sobre o seu agregado, que seja. Entende? São questões duras, né? Assim, tanto para falar como para ouvir. Mas é a regra. É assim, é o correto. Imaginem, gente, que se essa mãe, né, que eu contei o estudo de caso, se a filha não tivesse lá, a filha mais nova, né, não tivesse lá, no momento que a outra filha, a agressora, estava batendo nela, a outra filha poderia matar essa mãe. Porque ela é muito violenta. Ela poderia matar a mãe. E a mãe teria morrido por quê? Porque quis proteger a filha. Porque se ela tivesse falado para os policiais que a filha estava no quarto e que fosse lá no quarto chamar a filha para atender os policiais, a menina tinha ido para a delegacia e não tinha discutido e nem batido na mãe, novamente. Certo? Então, pessoal, é o seguinte, eu sei que é muito difícil uma mãe, um pai, um responsável legal que ama a pessoa que ele cuida, né? Ama como filho, como filha. É difícil ouvir isso, não é bacana, né? Assim, como assim ela está falando para eu denunciar? Eu digo o seguinte, né? O que te obriga
a ouvir desaforo? O que te obriga a ficar no convívio de pessoas que só te coloca para baixo, que te humilha, que te despreza? O que é que te obriga? A obrigação de pai e mãe com nós, que somos filhos, né? Eu digo nós porque eu não sou mãe. Então, eu sempre fui filha, então eu falo pela ótica de filha, tá? A obrigação de pai e mãe para com nós, os filhos, é até a gente aprender a se virar sozinho, no máximo até 18 anos. Passou disso, cada um precisa cuidar da sua vida, precisa amadurecer, precisa conhecer como a vida é, como as coisas funcionam, que o mundo não gira ao redor do nosso umbigo. Eu falo isso para vocês, sabe por quê? Porque eu, na minha adolescência, tinha TOD. Eu tinha transtorno opositor dominante. Eu era terrível, pode não parecer, né? Mas por quê? Hoje, com a maturidade, com tudo que eu vivi, né, assim, com a ajuda que eu busquei, porque quando eu cheguei na minha fase adulta, eu fui muito prejudicada por esse comportamento de transtorno opositor dominante, né, por eu ser uma pessoa tóxica, porque eu também era uma pessoa tóxica, não 100% do tempo, mas em algumas situações eu era extremamente desagradável, extremamente tóxica. Eu tô aqui, ó, abrindo meu coração para vocês, porque não existe ser humano perfeito. Mas Deus, graças a Ele, Deus nos dá a oportunidade de sermos melhor a cada dia. E para que a gente possa ser melhor a cada dia, nós precisamos olhar para dentro de nós e ver qual é a ferida que eu tenho aberta em mim que faz eu ser desse jeito. Foi esse caminho que eu fiz, certo? Quando eu comecei a perder, assim, pessoas que eu gostava, assim, do meu convívio, né, que não suportavam mais ficar perto de mim, pelas coisas que eu falava e tudo mais, eu voltei a olhar para dentro de mim. Então, assim, qual é ali o negócio, o que é que me traz, né, assim, essa coisa que eu tenho esse comportamento feio? O que é? Entendem? Comecei um caminhar, assim, fazer uma trilha de autoconhecimento, né, assim, para entender aonde estava a falha, onde estava o gap, aonde estava o buraco, a lacuna que precisava ser preenchida, para que eu não tivesse mais aquele tipo de comportamento. E graças a Deus, eu encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho que me ajudaram muito e eu fui superando tudo isso. Então, é possível de ser superado? É possível, né? Quando não está num grau muito avançado. É possível de ser superado, mas infelizmente alguns chegam num grau como o dessa moça, né, filha dessa senhora que nós estamos atendendo, infelizmente chega num grau que é só psiquiatra. Entendem, gente? Então, observem seus filhos, crianças e adolescentes. Viu algum desvio de comportamento? Não passa a mão na cabeça, não, meu querido. Entende? Não passa a mão na cabeça, não. Busque ajuda profissional. Às vezes, gente, é a família que precisa de ajuda profissional. É aquela terapia familiar mesmo. Sabe, assim, sentar pai, mãe, filho, junto com o terapeuta ali, mediando e colocar as coisas em pratos limpos. Às vezes é isso que precisa. E quando a família tem essa atitude, quando a família tem essa iniciativa, tem essa clareza, famílias são verdadeiramente restauradas. Restauradas, porque o respeito é restaurado, entende? O amor, ele ressurge, porque em muitos casos o amor vai lá no dedão do pé, e isso não pode acontecer dentro de uma família, não pode. Família, gente, assim, eu não queria ficar falando muito disso, né, assim, entrando muito em contexto de religião, da palavra de Deus, mas assim, não tem jeito. Quando se fala em família, nós estamos falando do maior projeto de Deus para a humanidade, família, entende? Por isso que o diabo atenta tanto às famílias,
Porque é o maior projeto de Deus para a humanidade, é a constituição de famílias. Famílias, gente. É a maior realização de Deus. É família. Então, se atentem a isso, observem essas coisas, tá? E na iminência de vocês perceberem comportamento disfuncional em criança, em adolescente, busquem ajuda. Busquem ajuda, não deixem de buscar ajuda, tá certo? E, mais uma vez, eu reforço, se for acima de 18 anos, tá? Se a pessoa quiser ajuda, é assim, acompanhe esse tratamento, né? Assim, tenha também o coração aberto, certo? Se a pessoa, se o filho, né, seja quem for, que mora na tua casa, que está passando por isso, né, assim, que se identifica com isso e fala, não, eu preciso de ajuda, né, assim, não vai negar, assim, ajuda, tá? Agora, se a pessoa não quer ajuda e se a pessoa não muda comportamento, você não é obrigada a tê-la debaixo do teu teto, certo? Não é obrigado. Não é obrigado. Se convida a se retirar sim da tua casa, tá? E vá viver você em paz, com quem quer viver em paz com você debaixo do teu teto. Nenhum pai, nenhuma mãe é obrigado a aguentar filho marmanjo, maior de idade, certo? Maior de idade, maltratando pai e mãe dentro, debaixo do mesmo teto. Gente, o que que é isso? Tua casa, tua regra. Se o filho não quer seguir a tua regra e ele já tem mais de 18 anos, a porta da rua é a serventia da casa. Gente, é duro falar isso, né? Assim, é duro falar isso. E é mais duro ainda ouvir isso. Mas todos nós merecemos a felicidade. E todos nós merecemos viver em paz dentro dos nossos lares, ok? Então aí eu deixo uma pergunta para você. Quanto vale a tua paz? Quanto vale o respeito que você merece como pai, como mãe, como esposa, como marido, como pessoa, como ser humano? Quanto vale? Outra perguntinha que eu vou deixar para você. O quanto você se conhece suficientemente bem para não deixar que as palavras de uma pessoa tóxica contaminem a sua vida? Nós só conseguimos ser imunes a palavras de pessoas tóxicas quando nós temos plena certeza de quem somos e a que viemos, certo? Deixe seus comentários. Peço já perdão se eu cheguei a magoar alguém com esse vídeo, tá? Porque eu sei que é bem duro. Mas, meus queridos, nós precisamos nos amar primeiro, para depois conseguir amar o outro, tá bom? Deixem aí seus comentários, podem compartilhar o vídeo com quem vocês quiserem. E na próxima segunda ou terça-feira eu volto com os devocionais semanais e provavelmente na sexta um outro vídeo sobre um assunto relacionado à psicanálise, síndrome do trauma religioso, certo? Muito obrigada e fiquem com Deus.